Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana porque eu vou ler os comentários, né, dos podcasts mais recentes que foram publicados no YouTube. Então, se você fez algum comentário recente, pode ser que eu vou ler o seu. Não vou conseguir ler todos, lógico, impossível, mas vamos comentar. Talvez o seu comentário vai estar aqui. Mas o mais importante é o que nós vamos falar, as considerações que vamos fazer a respeito dos comentários. E é legal, o comentário complementa tudo o podcast. Então, por mais que você ouça nas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mas no YouTube tem a possibilidade de comentários, é muito bacana. Então, por isso que nós estamos tendo esse material aqui para a gente poder ler juntos aqui, tá? Então, eu vou ler uns comentários, talvez o seu vai estar aqui junto também, tá? Então, vamos lá. O primeiro comentário de uma pessoa, da pessoa que chama FDDM, tá? Esse é o nome do perfil, não sei quem é, tá? Mas olha que legal o comentário, tá? Uma ironia aconteceu na minha missão no Nordeste. Eu e meu companheiro americano estávamos ensinando uma senhora que fazia parte da Igreja Universal. Seu marido queria que ela largasse a Universal porque ela já havia doado quase metade do que tinham. Móveis, televisão, relógio. Eles eram pobres, mas tinham alguma coisa e tinham doado para a Universal. Quando saímos da casa, meu companheiro criticou muito essa igreja Universal, mas nossa próxima casa era uma família que haviam sido batizadas há quase um ano e estavam se preparando para selarem-se no templo de São Paulo. A família era pobre e durante nossa visita eles haviam compartilhado conosco que eles venderam um Fusca velho, a estante e mais algumas coisas da casa para pagar a viagem de ônibus para o templo. Quando saímos dessa casa, meu companheiro elogiou a fé dessa família. Na época eu também pensava exatamente como meu companheiro nas duas situações. Hoje eu percebo que os dois casos se tratavam da mesma coisa: manipulação, fanatismo e enganação. FDDM, obrigado por ter deixado esse comentário. Eu pensava exatamente como você. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava na minha missão, visitávamos pessoas. Eu lembro que eu visitei uma pessoa que ela vendeu muita coisa também para poder ir para o Templo de São Paulo. E ela tinha o chão da casa dela era de terra batida e a parede da casa era de pau a pique, se eu não me engano, né? Que é aquela madeira trançada com barro, né? A parede da casa. E ela rasgou uma foto do templo de alguma liarrona e pendurou bem lá numa parede, né? Entre a parede de pau a pique, tinha lá uma fotinha do templo e tal. E ela se esforçou muito para isso. E ela foi um dos casos que eu ouvi, que foi pedir ajuda para o bispo e o bispo negou. Então é complicado. Isso aí acontece, isso aí tem dentro dessa corporação. E é complicado depois que a gente descobre tanta coisa e visto todo o sacrifício que foi dispensado para isso, né? Obrigado, FDM, por ter compartilhado. Decifrando o mormonismo e outras seitas, né? Esse é o perfil da Vera. A Vera, que tem um canal também, ela fala suas percepções com toda a sua empatia. Muito legal também os vídeos da Vera. Ela comentou assim: quando alguém lhe oferecer uma religião, fuja. A solução para seus problemas não está lá. Você é capaz de solucionar seus problemas e dirigir sua vida sem a interferência de líderes religiosos. Pense nisso. Então é exatamente isso mesmo, né, Vera? As pessoas, por exemplo, eu nem vou falar todas as religiões, porque uma vez me corrigiram que não é toda religião, tem uma que é legal. Então, por ter pessoas que têm preferências por algumas religiões, então não vou colocar todas nesse bolo aí, mas as corporações religiosas, principalmente aquelas que são seitas com cara de religião, elas prejudicam muito, porque você vai lá, entrega tudo e quando você vê, você está no emaranhado, preso, com ritos, regras, manuais, como acontece na Corporação Mormon, até o ponto de você ir toda semana no lugar para ver Lúcifer olhar no seu olho e falar que você vai estar na mão dele se não fizer tudo que a igreja pede. Então, obrigado por ter compartilhado isso, Vera. A Sônia Vac, ela sempre comenta aqui, né? Eu sempre vejo esse nomezinho aqui. Ela disse assim: eu só tenho uma certeza, quem paga o dízimo fica 10% mais pobre. Se eu não me engano, meu grande amigo Tom, lá do canal A Minha História no Mormonismo, ele também comentou isso uma vez, alguma coisa parecida com isso, né? Por mais que você ache que você está doando, na verdade, a gente tem que pensar assim, hoje em dia, lógico, porque quando eu estava lá como soldadinho, eu pensava totalmente diferente.
Mas se você vai lá dando o seu dinheiro suado, 10%, às vezes, não, tem que dar ofertas também, irmão e irmã. Você vai lá e dá ofertas generosas. Para que eles, recentemente, foram acusados, né, a Corporação Mormon, de desvio de 100 bilhões de dólares, que era para ser utilizado para ajuda humanitária. E não, estavam fazendo empreendimentos imobiliários. E você se esforçando com seus 10%, acordando 5 da manhã, indo trabalhar todo dia, no final da semana você fazer as coisas que a igreja pede, no meio da semana arrumava um horário para ir lá limpar a capela, limpar o banheiro da capela, isso. Pronto, para que eles possam comprar hotéis, essas coisas do shopping centers. É complicado. Isso aí a gente falou muito aqui, a Corporação Mormon é isso aí. Mr. Milton 70 comentou o seguinte: é muito gratificante esse podcast que trata de assuntos tão importantes. Serve como um alerta para os outros. Agora, continua passando pano para essa corporação quem quer. Obrigado, Mr. Milton 70, por ter compartilhado. O podcast ele é para isso mesmo. No começo era para mim mesmo, para poder, preciso desabafar. Só que agora virou uma grande corrente e estamos junto nessa, né? Quem aqui está junto comigo nessa locomotiva em alta velocidade que não tem parada, nós vamos seguir. E é isso. Para que as pessoas encontrem um alívio, encontrem uma empatia. Eu passei o mesmo que você, coisas semelhantes. Então você não é um peixe fora d'água. Esse podcast é para isso. Hélio Alves da Silva comentou o seguinte: é bem assim mesmo. Até parece que tudo na seita parece seguir um padrão. Cansei de faxinar, cortar grama, plantar, podar árvores, acreditando estar servindo a Deus quando, na verdade, estava sendo escravizado. Uma vez eu peguei uma autoridade da região, tá? Não vou falar o nome aqui, e ele falou assim: a igreja tem muito dinheiro para pagar pessoas para limpar, para fazer tudo, mas ela pode utilizar esse dinheiro com outras coisas enquanto os membros estiverem fazendo. Eu ouvi isso de um grande, tá? Uma pessoa, um líder grande regional da Igreja Mormon, tá? Então é complicado. Então, obrigado, Hélio Alves da Silva, por ter comentado isso. Fernão Oliveira, isso mesmo, né? Comentou assim: e aí, Paulo, cheguei com like. Nunca esqueço o dia que atrasei alguns meses o dízimo, o bispo retirou a recomendação para entrar no templo. Nesta instituição, você paga para ser escravo. Fernão Oliveira, é isso mesmo. As pessoas, às vezes, que estão lá dentro com a recomendaçãozinha no bolso e vê um comentário desse ou as coisas que eu falo a respeito disso, se chocam, mas na verdade é isso que acontece dentro dessa corporação. Você paga e ainda nunca tá bom, nunca chega o que você precisa e você tá sempre um devedor, e a igreja crescendo. Os líderes andando de jatinho, vivendo como celebridades, né? Quem não lembra da celebração que teve em São Paulo, aquelas atividades, veio o profeta, todo mundo, deixa eu tirar uma foto para pôr no meu Instagram com o profeta, e é isso, eles vivendo dessa forma, dormindo em travesseiro de penas de ganso, e a gente aí, né, você que está na igreja, limpando a capela e acordando 5 da manhã. Maria de Lourdes Fabrício comentou o seguinte: eu passei por isso, fiquei 2 meses sem dizimar, ela não estava dando dízimo, e fui convidada a uma entrevista e nesse momento fui humilhada e triturada. Olha a palavra que ela utilizou. Quando uma pessoa expressa sobre si mesma através de palavras fortes como isso, que chega até a ser incomum para uma pessoa, foi triturada, quer dizer que ela por dentro, ela foi humilhada e sentiu isso. Quer dizer que o líder, eu vou chamar porque assim eu faço sempre, o canalha que foi lá tentar extorquir emocionalmente aquela pessoa com alguma palavra que humilhou, saiba que ele fez isso para ela sentir mesmo. Por isso que ela comenta dessa forma: fui convidada a uma entrevista e nesse momento fui humilhada e triturada. Ela se sentiu mal. É isso que quando as pessoas abrem os olhos e saem dessa corporação, é essas coisas que elas levam, esse peso emocional que às vezes é difícil tirar por causa de canalhas que fazem isso, tá bom? É uma corporação canalha, tá? Alice Olivia comentou o seguinte: eu vivia cansada mentalmente e não sabia a razão. Hoje vejo que eram eles, cobrando, sugando, humilhando os pobres e explorando até a última gota.
Alice Olivia, o que você disse aqui, eu visualizo, você falando isso, eu consigo visualizar as coisas que eu vivenciei, já vi pessoas passar lá dentro. Jeff Moreira comentou o seguinte: muito interessante e importante esses assuntos, meu amigo. Tenho uma pergunta: de que forma podemos nos proteger mais dessas manipulações e se blindar disso? Jeff Moreira, o que eu posso falar para você, o que as pessoas já comentaram aqui. Não deixar se levar por essas seitas, corporações, elas fazem isso. O problema é que quando você entra e você se entrega, isso acontece. Então isso deve ser evitado. Porque ao estar lá é difícil, você já entrou nessa, você está buscando algo. E eles preenchem esse vazio com aquelas coisas, ritos, regras, manuais, Lúcifer olhando no seu olho, fazendo ameaças, tal. Por quê? Isso aí no caso da corporação mormon, mas as seitas são assim. Então, como se proteger disso? Procurar ficar longe de lugares assim, tá? Ulisses Azevedo comentou o seguinte: mais um ótimo podcast, Paulo. Você sempre está aqui com a gente, Ulisses, obrigado por comentar. Mais alguém que está sempre aqui com a gente, que é o Wagner Henrique Faustin. Wagner comentou assim: e o podcast, como está? Cada vez melhor. Muito obrigado, Wagner Henrique Faustin. É por causa de pessoas assim, com esses comentários, né, e mais todo mundo que fala aqui, que a gente tem vontade de chegar até aqui, apertar o REC aqui do gravador e começar a fazer podcast. Não tenho nada muito preparado, quase nunca tenho nada preparado, e a gente está aí, seguindo nessa locomotiva. Obrigado pelo comentário. Ana Paula Paiva Bittencourt, sempre está aqui também, comentou assim: em todas são rígidas cobranças dos fiéis, falando de seitas, né? Principalmente da seita Mormon e Testemunha de Jeová, tá? E dei graças que não conseguiram me aprisionar. Rebeldia falou mais forte. Ana Paula Paiva Bittencourt, provavelmente você deve ter passado experiências com, entre aspas, as duas religiões, né? A seita Mormon e a Testemunha de Jeová. Não sei nada da Testemunha de Jeová, não vou opinar sobre isso, mas eu entendo, a seita Mormon é isso mesmo, né? E você, quando fala que dei graças por não conseguirem me aprisionar, é isso que acontece. É o que respondendo até a pergunta do colega anterior no comentário, que falou: como se livrar dessas seitas, não ser pego com isso. É isso aí, é você não se deixar pegar. E é lógico, mas aconteceu, vivi muito tempo lá dentro, beleza, caiu na real, abriu os olhos, sai de lá, e tem pessoas que passaram o mesmo que você pode encontrar empatia, como esse podcast. José Smith, realmente esse é o nome do perfil, né? José Smith comentou o seguinte: a corporação faz uma troca, ela te dá uma vida social em troca de sua vida. A cada dia que eu conheço mais essa corporação, mais eu fico feliz por nunca ter conhecido. Um dia você explica pra gente por que o perfil chama José Smith, né? Mas você falou isso aí. Se você nunca conheceu, né? Porque nem você falou, a cada dia que eu conheço mais essa corporação, mais eu fico feliz por nunca ter conhecido. Então, talvez você está fazendo o que a gente falou nos comentários anteriores. Como não ser pego por essas seitas ou esses lugares que aprisionam. É isso mesmo, né? Não se deixar pegar por eles, né? Isso é complicado. Minha história no mormonismo, é o grande amigo Tom aqui. Seu comentário apareceu aqui, Tom. Eu saí porque fiquei muito ofendidinho com tudo que vi por lá. É a risada mesmo, ele escreveu aqui. O meu grande amigo Tom, né? É bem legal a maneira que ele faz os vídeos dele lá. E se você não viu o bate-papo que eu fiz com o Tom aqui no podcast também, é só procurar aí, bate-papo com o Tom Alex. É muito legal, ele fala muita coisa sobre a vida dele e podemos aprender muito, muito com o que ele passou, incluindo a corporação Mormon em sua vida, né? Todas as marcas que ficaram, ele fala muito sobre essas coisas lá. E é legal, você falou aqui, né? Eu saí porque fiquei ofendidinho, né? O Tom, ele tem, como eu sempre falo, né? Ele já sabe que eu falo isso, né? Ele usa palavras que são mais afiadas do que uma navalha. Ele é desse jeito e é isso aí mesmo, né? Muito legal esse tipo de comentário aqui. Obrigado, Tom, por ter comentado, realmente, né? Vamos lá, então. Valdeci Almeida. O fato é que as pessoas não se afastaram tão pouco, estão se afastando. As pessoas desligaram, estão desligando da igreja. Penso que a palavra afastar dá intenção de volta ao segmento mormon, quando o que se tem visto são pedidos de retiradas de nome da igreja. É isso mesmo.
Na verdade, está aumentando o número de pessoas que estão pedindo para retirar os nomes, pessoas que nunca tinham ligado para isso, até pessoas, eu tenho visto isso, né, ouvido histórias, pessoas que afastaram já da igreja há muito tempo, nunca nem ligaram para isso, estão começando a reviver esse assunto. Pô, eu quero retirar o nome da igreja. Talvez isso não influencia muito as pessoas. Tem gente que fala assim, e daí, deixa ficar meu nome lá. Mas é uma forma é um protesto pessoal por ter dedicado a vida para uma corporação e ela ter usado você como queria, né, e pronto, você agora consegue dar um basta nisso, até em retirar o número do seu nome. Se o seu nome é um número lá dentro, você tirou. Então isso é uma forma de um protesto pessoal contra tudo que você viveu lá dentro e contra essa corporação. Mesaías Daniel comentou assim: olá, bom dia, 2 coisas sobre esse vídeo. É um podcast aqui que ele está comentando, né? 2 coisas sobre esse vídeo. Primeiro, sobre o remédio que você citou, que eu comentei que os missionários sempre tá com algum problema, pedem para eles tomarem Tilenol, né? Então vamos lá. Primeiro, sobre o remédio que você citou. Aqui me fez lembrar uma coisa, as empresas, se não tem um responsável na área de saúde, não podem dar remédios aos seus colaboradores. Como ela vai saber se a pessoa vai ter um efeito colateral de medicação? Né? Então, isso é muito legal que você comentou aqui, Mesaías Daniel. Eu passou na minha cabeça quando eu comentei isso nesse podcast, mas eu não veio na hora para poder mencionar, mas realmente é isso. Eu lembro que eu ficava doente, ou meus companheiros, liga lá, tá com dor, tá com alguma coisa, toma um Tilenol, tá muito forte, toma 2. Eu lembro que eu ouvi uma vez assim, nossa, mas eu tô com febre forte, então toma 3. Olha só, assim, é baseado nisso aí, era baseado nisso aí. E o que você falou é verdade, pô, empresas precisam de pessoas especializadas, tal, para poder saber, que entendem disso, medicina, tal, remédios, para saber realmente o efeito colateral. E se alguém, por exemplo, um missionário, ele tem algum problema com um certo tipo de remédio que a missão fica passando sempre, né? Então é muito legal você ter comentado. E você ainda continua ainda seu comentário, né? E outra coisa, sempre achei um absurdo a pessoa pegar e usar um título do evangelho para ele tipo apóstolo. E outros agora descobrir que a igreja SUD monopolizou tudo o que eles e pior ainda. Não sei se eu entendi bem esse final, mas o título, eu ouvi falar uma pessoa comentando algo parecido uma vez, que assim, nunca vi uma pessoa pegar o título de algo do evangelho para si. Eu não sei se você está querendo falar da plaquetinha de Elder, ou não entendi. Se você está ouvindo esse podcast, depois você me corrige. Mas a corporação Mormon, ela tem essa característica de se apossar das coisas. Ela se apossa ela tenta se apossar do próprio evangelho, Cristo, Deus, tipo, é só dela. Quando uma pessoa afasta da corporação Mormon, você afastou de Deus, afastou do verdadeiro evangelho, porque o evangelho é só da igreja Mormon, Deus e Jesus Cristo é só da igreja Mormon. Tá vendo? É muito legal você ter comentado isso. Obrigado, Messaías Daniel. Nicolas Fernandes. Tem sim, quando voltei da missão tinha uma irmã que todo domingo na troca de aulas nos intervalos me perguntava sobre casamento. Que situação, é isso mesmo, acho que ele está comentando que nesse podcast que eu estou lendo comentário, eu falei que você volta da missão, todo mundo fica cobrando você para se casar, não importa se você está preparado, está trabalhando, e ficam perguntando. E no caso dele, provavelmente ele passou por isso, que ele falou que nos intervalos das aulas lá, acredito que é da escola dominical na igreja no domingo, tinha uma irmã que sempre perguntava, e o casamento, que situação, né? E é isso mesmo, né, que você falou. Silvinha Oliveira comentou, já cheguei dando like, Silvinha, valeu pelo comentário. Aurélio Maia comentou o seguinte, tem outro lado também, pessoas que se afastam da igreja e não conseguem respeitar a fé dos amigos que permanecem membros. Aurélio, realmente acontece isso, né? As pessoas às vezes que se afastam, quem continua lá dentro, é difícil eles terem empatia porque você fica naquele ciclo. Pode parar para pensar, todo mundo que hoje não está mais lá e sentem isso de quem está lá dentro, não tem mais empatia, como a gente pensou que ia ter. Pensa como você lá dentro, se você estivesse lá dentro ainda, pensaria igual. Então geralmente, por isso que eu sempre falo, eu fui como você por 40 anos. Se você que me critica e não quer nem saber e tal, e só vem com palavras de ódio, que a gente já viu muito membro comentando aqui, é isso, é porque é difícil ter a empatia verdadeira lá dentro, e eu compadeço disso porque eu vivi isso. Eu também não tinha empatia verdadeira por muita gente lá. Não estou generalizando, porque eu sei que lá dentro da igreja, eu volto a falar, quando eu lembro eu sempre falo, sei que dentro da igreja tem pessoas muito boas, pessoas que servem de coração, pessoas que são boas mesmo, que é o bem das pessoas.
mas tem outras que é difícil. Josimar Sikorski, acho que eu falei certo, né, Josimar? Josimar Sikorski comentou o seguinte: assunto muito bem exposto. A minha vantagem de ter sido da igreja é que eu não tenho a família como membro da igreja e, por um lado, eu não tive toda essa pressão após o meu afastamento da igreja. O que foi e é nítido para mim, depois que me afastei, não fui procurado por algum membro ativo, ou seja, não tem feito diferença alguma. O que eu tenho vivido é justamente o que o Marcelo comentou, né? Ele está comentando num podcast que o Marcelo falou sobre empatia. Comentou, sendo membro ativo ou não, devemos buscar a felicidade. Isso não depende de alguma crença ou fé religiosa para ser feliz. Tanto é que eu sei de pessoas que são bem mais felizes não sendo membros da igreja do que aqueles membros com a recomendação no bolso, como diz o Paulo. Tenho acompanhado os 2 canais e agradeço pelo conteúdo apresentado por vocês. Um abraço. Obrigado, Josimar Sikorski, por ter comentado. Vamos ver aqui mais um. Rubens José de Paula comentou: Paulo e Marcelo, né, mencionando o Marcelo Ribeiro. O canal de vocês é extremamente esclarecedor e sério. Vocês passam credibilidade e verdade, conseguem mostrar o quanto é sujo o que passa dentro da corporação. O trabalho de vocês é maravilhoso e obrigado por ter me alertado e liberto. Rubens José de Paula, muito obrigado pelo seu comentário. Na verdade, essas coisas, é bom ouvir isso aí, porque é o objetivo desse podcast. Eu não quero nada para mim, não quero que as pessoas falem a respeito de mim mesmo. Mas quando as pessoas realmente se atentam para o assunto que a gente traz aqui, que é o mais importante de tudo, o alerta, as experiências, as percepções da Corporação Mórmon, e você vem e fala algo tão maravilhoso: obrigado por ter me alertado e liberto. Poxa, que legal ouvir isso. Legal, você falou que eu e o Marcelo, né, temos canais esclarecedores. Pô, a gente tenta fazer isso aí porque é de coração, né? Tanto eu quanto o Marcelo, meu grande amigo Marcelo também, tá? Gabriela Barroso: acredito que a empatia de forma geral é difícil, pois é um desafio nos colocarmos no lugar do outro. Falando de crenças ainda é mais complicado, pois quando cremos em algo, temos a tendência de abraçar e proteger o que acreditamos. É isso mesmo. É isso mesmo. A empatia fica difícil depois que você fica preso em um lugar que te colocam dentro de algum lugar ali. Você pode ter empatia, mas tem que estar dentro daqueles limites. Então nunca vira empatia verdadeira. Muito obrigado, Gabriela Barroso. Ivaneide de Souza, mais um excelente podcast. Obrigado, Ivaneide. Ângela Oliveira Henrique: cheguei, hein, Paulo? Abraço. Não, cheguei, hein? Abraço, Paulo e Marcelo. Que tá comentando no podcast, né, do Marcelo comigo. Então vamos lá, muito legal. Kevin Souza: os mormons não são empáticos, são apáticos. Bem esclarecedor. E é isso aí. Que legal. Vamos pegar mais alguns aqui para encerrar, né? Marcelo Cavalcante: mano, faz um grupo no Telegram pra gente debater as coisas da igreja. Muito legal, obrigado pela ideia. O que falta é tempo mesmo, as coisas para poder mexer com isso. Mas é um bom projeto aí pra gente deixar no gatilho, né? Sandra Altina Ribeiro, esposa do grande Marcelo, do canal Mormonismo Sem Censura, comentou o seguinte: me entristece ver alguns apologistas da igreja tentando denegrir a honra de pessoas de bem que se opõem à religião delas, de pessoas que tiveram ou têm coragem de falar ou que viram ou perceberam de errado na história, doutrinas e práticas dessa instituição religiosa. Obrigado, Sandra, por ter comentado. E realmente é isso. Às vezes, quem está lá dentro da igreja, os apologistas que fazem trabalhos e tal, a gente vê, né, o quanto... sempre nos rotulam, por exemplo: vocês são os que falam mal, os rebeldes, os apóstatas. Não, a gente só não quer mais estar num lugar onde fala-se a respeito, né, de um canalha como Joseph Smith, né? Desculpa quando eu falo isso, eu sei que o membro da igreja se ofende quando eu trato o Joseph Smith dessa forma, mas é só você entender a história dele, né? Eu não vou mencionar tudo, que a gente fala muito, já falou muito sobre as coisas que ele fez que não ensina dentro da igreja, mas é isso. Isso aí realmente a gente sente que só nos rotulam. Aí a gente leva uma rasteira de informações, tendo doado muita coisa da vida. Você é um apóstata, saiu porque tá ofendidinho, né? Como fala o Tom. E jogam a gente dentro de um saco sem querer entender a história de ninguém, sem ter empatia por ninguém. Vamos só jogar todo mundo no mesmo balaio, e aqueles que saíram da igreja é porque largaram de barra de ferro, tão ofendidinho. O bispo que não deu bom dia se ofenderam. Já ouvi cada coisa.
Se realmente fosse só isso. Se realmente os motivos fossem só esses. Mas tá bom. Vamos ler aqui então mais um pra gente encerrar. Maurício Mugnol. Acho que é isso, né? Maurício Mugnol comentou o seguinte: Oi Paulo, cansei lá dentro de ver nariz empinado. Vamos ver agora se eles são bons para resolver essa situação de decadência da corporação. Quando eu falei, ele está mencionando o podcast que eu falei que os números da igreja estão caindo. Agora eles têm que baixar o nariz, algo assim que ele escreveu. Continuando, né? Destrua essa conferência, como disse um aqui nos comentários, e constrói um shopping. Acho que é isso que você quis dizer, né? Sei lá o que você quis dizer, mas acredito que pare com a conferência, né? Derrube a conferência e construa shoppings, que é mais produtivo, né? Você comenta. E continua, valeu Paulo, e nunca desista dos teus canais, com certeza não vou desistir. Obrigado por todo mundo que comentou, tem muita coisa ainda, acho que eu preciso fazer várias partes um dia mais nesse segmento de ler comentários, porque é muita coisa, né? Eu tô lendo uns aqui, né? Que eu tô vendo aqui, né? Tá aberto aqui, eu vou vendo. E é isso. O que eu preciso falar para vocês é o seguinte: todo mundo que tá aqui comigo está numa locomotiva em alta velocidade. Essa locomotiva, ela não tem parada. Ela vai seguir. Ela ainda precisa pegar muita gente no caminho para entrar com a gente nessa locomotiva, porque muita gente precisa ouvir essas coisas. São necessárias coisas que falamos aqui. Então é isso. Então se você está no YouTube, comente, é o lugar que a gente tem para comentar. Se você está no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vá até o YouTube que dá para comentar, e quando eu fizer outros episódios, lendo os comentários, pode ser que eu vou ler o seu também, tá certo? Então, muito obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.